E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso show. E hoje nós vamos falar uma coisa bem importante, bem legal. Então, preste atenção, porque é sobre os sinais da segunda vinda de Jesus Cristo. Aquelas coisas que dizem nas Escrituras que vão acontecer antes do retorno do Senhor Jesus Cristo. Então, pessoal, para falar hoje sobre a segunda vinda, nós trouxemos um novo amigo, que é o Vitor. Vitor, se apresenta aí pro pessoal. Sou Vitor, eu moro aqui, eu sou daqui, mas eu cresci em São Paulo. Aqui, Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos, exatamente isso. Eu sou tricolor, São Paulino, tem que ser, né? Obviamente. Agora já perdemos todas as curtidas do vídeo, meu. Não, brincadeira, mas tudo bem. Mas você sabe que a cor vermelha tem a ver com a segunda vinda. Porque as escrituras dizem, quando o Senhor voltar a segunda vez, em uma das aparições, inclusive na aparição para salvar o povo de Israel, dizem as escrituras, ele estará de vermelho. Não é por isso que eu vou de vermelho, mas você me lembrou essa associação. E hoje, então, nós vamos falar os sinais da segunda vinda. São muitos sinais que estão nas escrituras, que mostram para aqueles que são fiéis, para aqueles que guardam os mandamentos de Deus, para aqueles que são obedientes, que Jesus Cristo está voltando. A primeira vinda de Jesus Cristo foi ele nasceu tranquilo, num lugar humilde, né? Poucas pessoas souberam sobre o nascimento dele, embora uma nova estrela tenha aparecido, os magos tenham ido visitá-lo, mas na segunda vinda... Ele vai vir pra arrasar. Não vai ser uma pessoa que não vai saber que ele veio. Será um evento Todo mundo vai mundial. saber. Diz que assim como o relâmpago a gente vê de um lado do céu e o brilho a gente vê do outro, assim será a vinda do Filho do Homem. Então, todas as pessoas verão Jesus Cristo voltar. E quando ele voltar a segunda vez, conforme está profetizado nas Escrituras, vai ser para estabelecer a paz no mundo. Vai ser a era que nós chamamos de milênio, né? Mas antes do milênio acontecer, muitas coisas vão suceder. E nós vamos dizer algumas agora. Sim. Começa aí, Sabrina. Qual é um dos sinais da segunda vinda? Terremotos, doenças, fomes, relâmpagos, guerras, iniquidades. Tá acontecendo isso já, né? Tá acontecendo. Aos poucos, assim, nós Aos vemos poucos não, às vezes tem guerras. bastante. Não, mas assim, agora, não é uma como a Primeira ou a Segunda Guerra Mundial, mas não, tem verdade. guerras internas em Tem, vários tem. lugares. Então, Verdade. tem muitas guerras, tem pessoas passando fome, tem iniquidade, tem muitas coisas Parece que as coisas estão acontecendo. aumentando, né? Sim. Tem gente que fala, não aumentou. Na verdade, é só por causa que os meios de comunicação eles estão mais acelerados, então a gente fica sabendo mais sobre isso. Mas é interessante, o Elder Oaks tem um discurso a respeito disso, que é um dos apóstolos da Igreja de Jesus Cristo. Realmente essas catástrofes naturais têm aumentado, não só de intensidade, mas parece que cada vez tem mais, né? Uhum. E as escrituras dizem isso, lá em Mateus 24, Isso Doutrina e Convênios 45. Talvez a frequência que acontece frequência. ou a gravidade do que acontece talvez tenha aumentado, né? Sim. Exato. E a gente vê até, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, passa no jornal, assim, diversos furacões que tiveram nos últimos meses e anos na Flórida, no Texas e tudo mais. Até no próprio Brasil, que não tem muito problema de problema desastre natural, isso, mas que acaba tendo bastante problema na parte política e tudo mais. A gente vê agora uma guerra, se não de arma de palavra, pelo menos, né? Sim, a violência aumentou muito. Uma das características desses últimos dias que antecedem a vinda de Jesus Cristo é o aumento da iniquidade. Então a gente vê muita coisa ruim, né? As criancinhas sofrendo, pessoas não tendo vergonha de fazer coisas feias mesmo, na frente dos outros, são aplaudidas. Parece que inverteu os valores, né? As pessoas chamam o que é bom de mal e o que é mal de bom. Então, essa iniquidade é um dos sinais também da segunda vinda. Mas também não é só coisa ruim que são os sinais da segunda vinda. Uma coisa muito legal é que a restauração do Evangelho de Jesus Cristo foi também profetizado como um dos sinais da segunda vinda. Aliás, é o principal sinal, viu? Exatamente. O principal sinal que Cristo está perto é que ele trouxe de volta a igreja dele. Isso. Por exemplo, o livro de Mormon, que já discutimos aqui, vocês já falaram bastante sobre... Falamos, temos um vídeo falando sobre o livro de Mormon, então vá nos cards, assista o vídeo. Pronto. Então, o livro de Mormon foi profetizado antes de ser assim traduzido e levado assim ao mundo,
Em Isaías, comentou sobre Sim. o livro selado, né? É. Tem qual que é a referência? 29. Isso, alguma coisa assim. 29:4, A gente 18. anotou aqui. Oxe, tá. Esse é um dos Não sinais da dorme segunda não, aqui, vinda ó, que é também. um sinal, Os gente. eleitos vão ouvir a voz de Deus, vão aprender sobre o evangelho e vão preparar o reino para ele. E é assim que a gente prepara, ó, estudando as Viu? escrituras. Muito bem. Fique preparado para ser... Legal. E tem Isaías, tem outros lugares, a gente pode encontrar profecias sobre o livro de Mórmon no Velho Testamento, no Novo Testamento. E o livro de Mórmon é a peça fundamental para as pessoas reconhecerem que essa é a igreja de Jesus Cristo que está coligando Israel. Esse é outro sinal da segunda vinda, a coligação de Israel. O que significa a coligação de Israel? Fiquei confusa. Significa que o povo de Deus foi disperso, cada um para um lado da terra. Eita. Mas que nos últimos dias, Deus ia trazer de volta o seu evangelho para que estes que estão dispersos pudessem voltar. Então, Todo mundo vai voltar. as pessoas elas são coligadas a Israel quando são batizadas na igreja verdadeira dele. E isso em preparação para a segunda vinda. Uma outra coisa que aconteceu em preparação para a segunda vinda, que tem a ver com a coligação, é a volta de Elias. Dum, dum, dum. O que é a volta de Elias? Não, Elias ele foi profetizado que voltaria antes da segunda vinda, obviamente, antes do grande dia do Senhor. E se você, assim, você pode pesquisar sobre isso depois, mas os judeus também têm a tradição de esperar Elias no dia da Páscoa. Passover. Páscoa, isso mesmo. Estou confundindo as línguas aqui. E Elias veio em 1800, eu não me lembro exatamente 36. a data, 36, no templo de Kirtland, aqui nos Estados Unidos, no estado de Ohio. Ele apareceu para o profeta Joseph Smith e isso foi uma das revelações um dos cumprimentos dos sinais, né? Dando poder para que o profeta e aqueles que recebessem essa autoridade pudessem selar, unir as famílias para toda a eternidade. Assim, quando Jesus Cristo voltar, vai encontrar um povo preparado para recebê-lo. E uma das coisas para a gente terminar que a gente pode falar é que as escrituras dizem que o dia da segunda vinda será grande e terrível. Nossa, em Apocalipse fala que o sol vai ser escurecido, que a lua vai se transformar em sangue, que as estrelas do céu vão cair. Gente do céu. Parece o Halloween, né? Vai vir sangue de toda parte. É verdade. Mas é terrível só para aqueles que não estiverem preparados, só para aqueles que não estiverem guardando os mandamentos. Porque aqueles que vivem o evangelho de Jesus Cristo oram para que Cristo volte logo. Quando ele voltar, não vai explodir o mundo, mas vai renovar ele, transformando num lugar maravilhoso para todos nós Vai trazer vivermos. paz, né? Vai trazer paz. E Vai o mais acabar com as guerras e tudo. Isso, o mais importante é que esse vídeo não é só para instruir, para falar, é para isso também. Mas é para saber que... E também não é para botar medo, nem nada assim. Pelo amor de Deus. Mas a coisa mais importante é você saber que, do mesmo jeito que as coisas estão piorando antes da vinda de Jesus Cristo, que as pessoas precisam se tornar mais fortes espiritualmente e em vários outros aspectos. Então, isso deve ser um ânimo, uma vontade para todo mundo de se esforçar mais, de ser mais bondoso, de assim, falar mais sobre Jesus Cristo e essas coisas. Então, é importante você se fortalecer para se manter firme nesses tempos, né? Exatamente. Então, pessoal, curte esse vídeo, compartilha com seus amigos. Tem muito mais coisas que a gente podia falar sobre a segunda vinda de Jesus Cristo. Por exemplo, a construção do Templo de Jerusalém, o retorno das 10 tribos, o sinal que vai aparecer no céu. Mas se nós estivermos firmes na Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias, nós sempre estaremos protegidos e preparados para esses eventos finais. Então, eu sou muito grato por conhecer essas doutrinas que estão nas Escrituras, por poder aprender delas. Eu não sei o dia que Jesus Cristo vai voltar, né? A gente não sabe isso. Nem os anjos do céu sabem. Jesus Cristo sabe, né? O compromisso dele, ele tem que saber. Tá marcado na agenda. Tá marcado na agenda dele aqui, ó. Mas tal por dia. nos amar, ele nos deu sinais. Então, a gente pode reconhecer esses sinais e nos preparar para quando ele vier. Isso. Isso mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem a parte 2, como ele falou, tem muitos assuntos ainda que nós podemos abordar. Então comente se você quer a parte 2 e também fale suas opiniões, queremos conversar com vocês. Uhum. Não esqueça de se inscrever, de comentar, de curtir, compartilhar com seus amigos e seguir a gente nas redes sociais. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Até mais. Muito obrigado.